Graça e paz, irmãos, saudações fraternas em Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Eu quero começar já a nossa devocional de hoje falando que nós somos privilegiados. Temos passado por momentos difíceis, estamos inseridos nesta crise por causa da pandemia, mas, irmãos, nós temos o Senhor. O Senhor nos tem nas suas mãos. E isso faz toda a diferença, não é? Por isso nós temos que prosseguir firmes na fé, buscando a Deus em oração, firmes na palavra, sabendo que logo mais à frente o Senhor tem novos tempos, que Ele mesmo já estabeleceu. Irmão e irmã, coloque os seus pedidos ali no chat para continuarmos clamando ao Deus da nossa vida uns pelos outros, ok? Vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. O cântico hoje é Não Tenhas Sobre Ti. E o coro é Deus nos respondendo, dizendo: é meu todo o trabalho, o teu trabalho é tão somente descansar em mim. Cantemos então, irmãos. Não tenhas sobre ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém, irmão e irmã? Nós agora vamos abrir as nossas Bíblias para lermos um versículo que eu creio você não precisa nem abrir a Bíblia para lembrar dele, mas é importante que a gente esteja ali com a palavra de Deus aberta, ou mesmo no celular, o texto todo com o seu contexto, né? É o Salmo 23, versículo 1. E eu gostaria de falar hoje sobre quem é o meu pastor. Quem é o seu pastor? Você pode dizer, né? Humanamente falando, nós temos o pastor da igreja. Mas quem é o pastor da sua alma? Quem é que está te pastoreando? E então vamos falar juntos? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, como nós sabemos, irmãos, é o mais querido da Bíblia, eu creio que é mesmo. Ele acompanha o cristão, o crente, desde a maternidade, por assim dizer, até o cemitério. Ele é o primeiro a ser aprendido na infância, ou um dos primeiros, e ele também é o último a ser lido pelos que estão ali no momento de partida de alguém em Cristo, com Cristo. Ele é o último a ser lido ali nesta hora difícil, na hora da nossa morte, não é? E a mensagem desse salmo é relevante, irmãos, para o dia a dia do cristão. Warren Wiersbe é o nome dele. Ele diz que, sem dúvida, esse salmo tem uma mensagem para os que estão profundamente entristecidos, mas é uma pena que seja usado principalmente em funerais. Pois, na verdade, o Salmo 23 concentra-se naquilo que Jesus faz por todos nós, todos os dias da nossa vida, e não apenas na morte. Sobre o autor do Salmo, nós sabemos que é Davi, embora não possamos identificar a data da sua composição. A partir da experiência de Davi como pastor de ovelhas, ele então compara Deus a um pastor que cuida do seu rebanho. Alguns comentaristas até identificam duas figuras aqui na estrutura do Salmo, né? A figura do pastor, versos 1 a 4, e também a figura do anfitrião, ou daquele que hospeda, do hospedeiro, versos 5 e 6. Mas para o nosso breve estudo hoje, irmãos, eu gostaria de dividir o Salmo em duas partes de uma forma diferente, mas que está aqui no texto com certeza. A primeira parte que vamos ver hoje é quem é o meu pastor. A segunda parte, que com a graça de Deus veremos amanhã, é quais as bênçãos do pastor, as bênçãos que ele me dá. Vamos então, irmãos, falar um pouquinho sobre essa primeira parte. Quem é o meu pastor? Aqui no verso 1. O Senhor é o meu pastor, nós já lemos, já mencionamos aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeiramente, irmãos, Davi está identificando a Deus aqui. Ele o chama de o Senhor. Ele usa a palavra hebraica Javé, que revela o Senhor como Deus da aliança, o Deus do pacto e o Deus das promessas também. O Deus que se relaciona com o seu povo. É o pastor de Israel, é o redentor das nossas almas, é o guarda de Sião. E o que é muito interessante e instrutivo aqui, irmãos, é que os nomes compostos de Javé refletem o conteúdo desse salmo. Você sabe que na Bíblia toda,
nós temos os nomes de Deus, né? Vários nomes aplicados a Deus, por toda a Escritura, isso aparece. Então eu repito, aqui algo que é muito instrutivo para nós é que os nomes compostos de Deus eles refletem o conteúdo do que está aqui escrito, do que aqui foi escrito, redigido pelo rei Davi. E eu quero explicar isso. Quando a gente vê a expressão aqui no Salmo 23, nada me faltará, nós temos uma referência aqui, ou seja, essa expressão remete ao Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Senhor proverá. Você se lembra do que está em Gênesis capítulo 22, verso 14? O texto ali diz, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, ou seja, até o dia da escrita do livro, né? No monte do Senhor se proverá. Vamos entender o contexto? Deus provando Abraão e ordenando que ele ofereça em holocausto, em sacrifício no altar, o seu único e tão esperado filho. Abraão obedece, diz a Escritura, pega o filho Isaque, a quem amava, leva-o ao lugar indicado por Deus. Ali Abraão edifica um altar, ali ele amarra Isaque, o deita no altar sobre a lenha, e quando ele ia selar o sacrifício, por assim dizer, Deus lhe fala, lhe diz que não é mais para fazer aquilo, que agora ele sabia que Abraão o temia, porque não tinha negado o único filho, a quem tanto amava, e o desfecho da história, irmãos, é tão significativo quanto, né? Abraão deu nome àquele lugar, Gênesis 22, 14, de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Ou seja, o lugar da prova é o lugar da provisão. Quando o salmista diz nada me faltará, ele estava tomando por referência o próprio Deus, que é o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Um outro nome composto que reflete o conteúdo do salmo, irmãos, é Jeová Shalom. Aqui uma referência ao Jeová Shalom é vista aqui no salmo quando nós lemos sobre as águas de descanso. Jeová Shalom, o Senhor é paz. O texto de Juízes capítulo 6, 24, que fala do chamamento de Gideão, fala das dúvidas de Gideão também, e também mostra o sinal de Deus, né? O fogo consumindo o que estava colocado ali, o que foi colocado ali por Gideão sobre a penha, sobre a pedra. O texto diz, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Num tempo de extrema confusão, tempo dos juízes, num tempo de guerra, de muita luta, onde não havia paz, ele então ali edifica um altar, depois de ver a confirmação do seu chamado, e dá um nome àquele altar, o Senhor é paz. Nós também temos, irmãos, mais aqui no Salmo 23, uma referência aos nomes compostos do nosso Deus. Quando o salmista diz, refrigera-me a alma, com certeza ele estava pensando, estava tendo como referência o Jeová Rafá, que é o Senhor, que significa o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Por exemplo, Êxodo 15, 25 e 26, que é aquele episódio das águas amargas, o povo de Israel reclamando para Deus, né? Murmurando diante do Senhor, dizendo o que nós havemos de beber. E o texto diz, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, quando o salmista diz, refrigera minha alma, ele está pensando na cura que vem de Deus, o Jeová Rafá.
Mas a gente tem também uma outra expressão aqui do Salmo, veredas da justiça. Com certeza, irmãos, uma expressão que remete ao Jeová Tsidkenu, que significa Senhor, justiça nossa. E a gente não tem tempo de esmiuçar, não é, mais esses termos, mas em Jeremias 33:16, o texto diz, naqueles dias, a profecia apontava já para a vinda do Messias, para Cristo, é uma profecia messiânica, e diz assim, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, ela será chamada Senhor, justiça nossa, é Jeová Tsidkenu, veredas da justiça. Uma outra expressão do Salmo 23, tu estás comigo, tu estás comigo, irmãos. É uma expressão que vem, que tem como base o nome de Deus, Jeová Shammah, Senhor está ali. Presença dos meus adversários, uma expressão que remete ao Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ou seja, eu luto pelo Senhor, o Senhor luta por mim. Unges-me a cabeça, remete ao Jeová Mekadesh, o Senhor que santifica, o Senhor que santifica. Então, irmãos, é algo maravilhoso entender que a visão do pastor de ovelhas que cuidava do seu rebanho, pensando na dinâmica do supremo pastor, do Deus que cuida de nós como suas ovelhas, o seu rebanho, ele agora então menciona, cada frase é mencionada no contexto do nome de Deus. E vamos relembrar aqui, né? O Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Deus da provisão. O Jeová Shalom, o Senhor é paz. O Jeová Rafá, o Senhor é que te sara, que te cura. O Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. O Jeová Shammah, o Senhor está ali, o Senhor está conosco, está comigo, está contigo. O Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E o Jeová Mekadesh, o Senhor é quem nos santifica. Irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje. Temos muito mais coisas para verificar, mas nós vamos ver amanhã, se Deus nos permitir. E eu quero terminar dizendo assim, à luz do que nós vimos, que ainda muito pouco, devido à riqueza desse salmo e deste verso em especial, o verso 1 do Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. À luz desse verso, quem é o seu pastor? Quem tem te conduzido, irmão, irmã, mesmo no vale da sombra da morte? O texto já nos responde, não é? O Senhor é o meu pastor, portanto nada me faltará. Eu quero dizer que Deus é capaz de realizar, Deus é capaz de prover, Deus é capaz de ajudar, Deus é capaz de salvar, Deus é capaz de impedir o inimigo, de transformar a situação. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer o que você não pode. Aliás, quem disse isso é o Max Lucado. Deus é capaz de fazer o que você não pode. Ele é o nosso pastor. E se ele é nosso pastor, nada nos faltará. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por ser quem Tu és. E nós, na nossa pequenez, limitação, fragilidade, nós nos quedamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, o Teu senhorio. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor vai nos prover e suprir. O Senhor é quem nos cura, é quem nos sara, ó Deus. O Senhor é a nossa bandeira, é aquele que nos santifica. Glórias sejam dadas ao teu nome. Ó Deus, nos ensina, mesmo no meio da crise, ou ainda mais no meio da crise, a tirarmos os olhos da agitação das ondas e colocarmos os nossos olhos no Senhor do mar, no Senhor da criação. O Senhor é tudo na nossa vida e nós te louvamos por isso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Dá-nos descanso, dá-nos da tua paz ao reconhecermos isso em todos os momentos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, vamos agora nos reunir em família e em famílias, né? Que bênção saber que todos nós agora vamos estar buscando a face do Senhor. E como nós colocamos hoje na mensagem de áudio pela manhã, o salmista Davi fala: busquei o Senhor e ele me acolheu. Então nós podemos buscá-lo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos orar agora, que Deus o abençoe em tudo. Até amanhã, com a graça de Deus.